Fala pessoal, tudo bom? Bom, agora eu vou mostrar para vocês duas ferramentas bastante úteis e também simples de serem usadas no modo, que é o Radial Sweep e o Curve Extrude. Com o Radial Sweep nós conseguimos criar objetos como garrafas, taças, copos, lâmpadas e etc., fazendo a revolução de uma geometria selecionada em volta de um centro, em torno de um centro escolhido. E já com o Curve Extrude, nós conseguimos extrudar uma geometria ou um profile através de um caminho, através de um pátio, para assim criar objetos como rodapés, corrimãos, entre outros. Bom, eu vou começar com o Radial Sweep. Para a gente conseguir utilizar ele, primeiro eu vou criar um perfil básico com a ferramenta Curve. Deixa eu ir para minha vista front. Eu vou criar algo bem simples, tá? Vamos fazer uma que seria uma taça, um perfil de uma taça. Mais ou menos como seria uma taça. Bom, agora com o Radial Sweep, basta selecionar a ferramenta e fazer a revolução. Lembrando que eu posso estar tanto em modo item como em modo elemento. Porém, eu tenho que me atentar se eu tenho mais geometrias dentro do meu item. Como aqui eu só tenho a minha curva, o meu profile que eu acabei de criar, não tem problema. Mas se, digamos que eu tivesse outros objetos dentro desse meu item, sendo a mesma mesh, mas por exemplo, se eu tivesse, eu vou criar aqui um cubo aqui. Esse cubo ele está na mesma mesh, tudo é o mesmo item. Se eu, na hora de fazer o Radial Sweep estiver em modo item, ele vai fazer o Radial Sweep de tudo, até do cubo. Então aí eu teria que estar em polígono, selecionar só o meu polígono da minha curva para fazer a curva, ok? Eu vou deletar meu cubo aqui, voltar como estava antes. Então aqui não tem problema de ficar como item, agora que eu tenho só minha curva. Ou como polígono também não vai fazer diferença. Então, a gente ativa o Radial Sweep, ele já te dá algumas configurações antes, mas essas configurações também podem ser alteradas on the fly, enquanto você está executando ele. O eixo você escolhe aonde vai ser feita a revolução, se ela vai ser em torno do eixo Y, ou em torno do eixo Z ou X. No nosso caso aqui, eu quero que ela fique em torno do eixo Y, que é o eixo vertical da nossa viewport, como a gente consegue ver aqui pelo ícone colorido no canto da nossa viewport. Eu vou dar um clique e ele já vai começar a fazer a revolução. Bom, eu preciso fazer alguns ajustes. Por exemplo, com esse gizmo aqui, a gente consegue alterar a posição do centro da nossa revolução. Okay? Para a nossa taça ficar correta, o centro teria que ficar mais ou menos aqui. Se eu alterar o centro para cá, a gente consegue ver que ele faz a revolução para o lado contrário. O nosso perfil não era mais ou menos isso daqui? Assim. Deixa eu colocar a vista front de novo. Ó, o nosso perfil era mais ou menos isso aqui, né? Aqui, assim e aqui. Se eu pegar o meu centro e jogar para cá,
o meu perfil está aqui ainda, tá vendo? O meu perfil seria isso aqui, só que ele só fez a revolução para o lado contrário. Tá? Deixa eu voltar para o lado correto, que é o que eu mais próximo do que eu quero fazer. E a gente tem a nossa taça. Okay? Mas antes de finalizar, eu vou mostrar algumas opções que a ferramenta dá. Aqui a gente consegue editar se a revolução vai ser um círculo completo de 360 graus. Eu posso configurar o start angle e o end angle. Eu posso, aqui começando em 0 e terminando em 360, ele faz uma revolução completa. Ok? Mas eu posso informar que eu quero que ele comece do ângulo 45, por exemplo, até o ângulo 180. Um exemplo. Então ele vai fazer só... configurando aqui é a mesma coisa que puxar diretamente aqui pelo gizmo, tá? Como vocês podem ver, o start angle ali ele está alterando, ok? E aqui altero o end angle. No caso de uma taça, o correto seria 0 e 360 mesmo, para ele formar uma revolução completa. Caso, digamos que eu não fosse uma taça que eu tivesse em mente, através desse gizmo a gente consegue modificar um pouco o ângulo, não o eixo que ele é modificado. Ó. Alterando o eixo que é feita a revolução, vai dar um resultado diferente. Como eu falei, aqui ele está fazendo a revolução nesse eixo. Essa linha roxa é o eixo que ele está fazendo a revolução. Aqui ele está fazendo a revolução nesse eixo e no X ele está fazendo a revolução no eixo X. O profile que eu criei bate para fazer a revolução neste eixo. Em outros eixos vai dar um resultado que não convém com nada. Mas dependendo do que você está desenhando, você pode querer revolucionar em outros eixos. Então vamos deixar aqui no eixo Y. Aqui você não muda o eixo, você altera um pouco a angulação do que você está revolucionando, podendo criar uma variedade diferente de objetos, em vez de somente aquele objeto daquele profile que você criou. Você pode dar uma alterada aqui com o ângulo, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Ok? Vamos deixar o padrão. Através do offset, esse offset funciona igual o offset do radial array, onde você cria também um círculo, você replica o seu objeto de maneira circular, e você com offset consegue espaçar esse círculo criando espirais. Aqui com offset, por exemplo, se eu der um offset de 1 metro, o tamanho do offset vai depender do tamanho do seu objeto também. Aqui provavelmente a minha taça, como eu fiz a olho sem me atentar a valores, ela deve estar bem grande, né? Se você estiver fazendo uma taça com tamanho em medidas reais, o offset teria que ser menor. Então esse 1 metro seria essa distância. Isso seria offset. Em vez de ele começar aqui e terminar aqui, ele começa aqui e dá esse offset de 1 metro até aqui. E esse offset poderia ser bem maior, assim ficou muito exagerado. E em vez de dar apenas 360 graus de rotação, eu poderia dar várias rotações criando uma espiral. Poderia ser uma escadaria em espiral ou alguma coisa desse tipo. Ok? Deixa eu tirar o offset de novo, voltar para minha taça. E a gente tem algumas opções aqui. Deixa eu jogar isso aqui para cima, que é para inverter os polígonos. Digamos que o resultado do meu offset, aqui a taça, eu quero que as faces dos polígonos estejam viradas para fora mesmo. Uma coisa que é interessante saber, os polígonos eles têm uma normal, que é a front face, e aqui onde nós estamos vendo é a back face. Por padrão, a back face no modo não é visualizada, um pouco para economizar recursos. Através do material, dependendo do que você estiver fazendo, você pode, se eu renderizar essa cena,
essa geometria aqui não vai aparecer, só vai aparecer essa geometria aqui.